Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CBI Responde, aqui pelo seu CBI TV. Mandem perguntas, vocês estão vendo aqui embaixo, contato@cbiofmiami.com. Vocês sabem muito bem como é que funciona o programa, né? Você manda a pergunta e eu respondo. Então, mandem perguntas, assinem o nosso canal. E aqui no nosso episódio 7, eu tenho uma pergunta do Ricardo. Então, vamos lá. Olá, doutor Gustavo, meu nome é Ricardo, sou professor de matemática, tenho 45 anos, moro em Ponta Grossa, Paraná. O meu filho tem transtorno desafiador opositivo grave e o médico passou risperidona, mas risperidona é para psicose. O que eu faço? Muito bom, Ricardo, excelente pergunta, tá? Esse é um questionamento muito comum de pais quando é preconizado algum tipo de medicação para tratamento dos seus filhos. Então vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, o transtorno desafiador opositivo é um transtorno importante que acomete aí cerca de 10% de crianças em idade escolar, em que a criança, normalmente por volta dos seus 6 a 11 anos de idade, ela apresenta sintomas de oposição, de desafio às regras, não respeita a autoridade de adultos, são muito desobedientes e são sintomas graves o suficiente para ter um impacto negativo na vida dessa criança, tanto na vida acadêmica quanto na vida social, né? Então é um diagnóstico que causa dor, causa sofrimento. É importante o tratamento e dependendo do caso, Ricardo, a medicação pode fazer parte do tratamento. É importante dizer que o medicamento não é a única opção de tratamento, né? O que acontece? A primeira estratégia de tratamento num quadro de transtorno desafiador opositivo, em primeiro lugar, é orientação de pais. Esses pais vão ter que ser muito bem orientados, eles terão que aprender técnicas comportamentais para que eles possam intervir com o filho em casa, eles possam ajudar o filho em casa, né? A escola vai ter que ser orientada também. Em alguns casos a medicação vai ser importante, porque a medicação tem o único e exclusivo objetivo de diminuir sintomas. Os medicamentos utilizados em saúde mental não são curativos, eles aliviam sintomas. Então, no caso do transtorno desafiador opositivo, os medicamentos classificados como antipsicóticos ou neurolépticos são medicamentos indicados. Importante dizer que apesar do medicamento ter essa marca, né? Ele foi cunhado como um medicamento psicótico. Esse medicamento tem outras ações, ele não é utilizado apenas para crianças ou adolescentes ou adultos portadores de psicose, né? Na década de 1950, quando essas moléculas foram descobertas primeiro as ações para a psicose, por isso que foi cunhado esse nome, mas anos mais tarde descobriu-se que esses medicamentos também eram excelentes para controle de impulsividade, controle de agressividade, né? Diminuição de sintomas de nervosismo. Então, o objetivo da medicação, quando o médico prescreve a risperidona, no caso do seu filho, existem outras moléculas muito boas também, como por exemplo o aripiprazol, né? A quetiapina, então, ou até o haloperidol, né? Apesar de ser uma medicação mais antiga, a gente tem sempre uma tendência a utilizar os chamados antipsicóticos de segunda geração ou atípicos, né? Que seria exatamente a risperidona, a quetiapina e o aripiprazol. São medicamentos modernos, seguros, eficientes, com um perfil reduzido de efeito colateral. Então, desde que façam um acompanhamento com o médico, é um medicamento que pode auxiliar. O medicamento ele vai fazer como se quimicamente eu conseguisse aumentar o pavio dessa criança. Então, é uma criança muito impulsiva, muito agressiva, muito opositiva, muito desobediente e às vezes mesmo utilizando as técnicas comportamentais, a orientação de pais, a terapia cognitivo-comportamental, a orientação escolar, às vezes isso não é suficiente, né? Porque a criança ela não é responsiva ao tratamento, ela não aceita o tratamento. Então, em muitas situações vai ser importante adicionar medicação para que a gente consiga aumentar o pavio dessa criança, torná-la menos impulsiva, menos agressiva, menos desafiadora, menos violenta, e daí sim, com sintomas mais reduzidos, a gente consegue atingir essa criança, a gente consegue fazer as intervenções e ter sucesso. Claro, o medicamento ele não cura, né? Ele não é curativo, mas ele é sintomático. Ele alivia o pavio, permite o acesso da família, da escola e dos terapeutas para o tratamento, e depois que os sintomas melhorarem bastante, vai ser permitido que a gente diminua e retire essa medicação
e seu filho vai continuar firme e bem com o tratamento, e se Deus quiser, vai ter uma boa evolução. Ricardo, eu desejo muita sorte para você, para o seu filho, tá? Siga firme no tratamento, seguindo as orientações de uma forma adequada, que o médico está te orientando, então escutar sempre o médico, tirar as dúvidas com ele. E é isso, turminha, continuem com o CBI TV, até o próximo episódio aqui do CBI Responde. Valeu, tchau!